Jeremias 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando atado em cadeias no meio de todos os que foram levados cativos de Jerusalém e Judá, e foram levados cativos para a Babilônia, E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus proferiu este mal sobre este lugar. Agora o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque vós pecastes contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Portanto, isto vos sobreveio. E agora, eis que te soltei neste dia das correntes que estavam sobre tua mão. Se isto parecer bom para ti, vir comigo para a Babilônia, venha, e eu irei buscar o teu bem. Porém, se isto parecer mal para ti, vir comigo para a Babilônia, não venha. Eis que toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e adequado para ti, para ali vai. Ora, como ele não tinha voltado ainda, disse: Volta também para Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para onde quer que seja adequado para ti. Então o capitão da guarda lhe deu mantimentos e uma recompensa, e o deixou ir. Então veio Jeremias até Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo, que foram deixados na terra. Ora, quando todos os capitães das forças que estavam nos campos, eles e seus homens, ouviram que o rei de Babilônia tinha feito Gedalias, o filho de Aicão, governador da terra, e o tinha incumbido dos homens e mulheres e crianças, e dos pobres da terra, e daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia. Então eles vieram ter com Gedalias a Mispá. Ismael, o filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, os filhos de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, e os filhos de Efai, e o Netofatita, e Jezanias, o filho de Maacatita, eles e seus homens. E Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, habitai na terra e servi ao rei de Babilônia, e isto vos irá bem. Com relação a mim, eis que eu habitarei em Mispá, para servir aos caldeus, que virão até nós. Porém, vós ajuntai vinho e frutos de verão, e azeite, e colocai-os em vossos vasos, e habitai em vossas cidades e que tomaste. Da mesma forma, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e no meio dos amonitas e em Edom, e que estavam em todas as regiões, ouviram que o rei de Babilônia tinha deixado um remanescente de Judá, e que ele tinha colocado sobre eles Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. Retornaram todos os judeus de todos os lugares para onde eles foram lançados, e vieram para a terra de Judá, para Gedalias, até Mispá. E ajuntaram vinho e frutos de verão com muita abundância. Além disso, Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam nos campos vieram a Gedalias para Mispá, e lhes disseram: Tu sabes certamente que Baales, o rei dos Amonitas, enviou Ismael, o filho de Netanias, para te matar? Porém, Gedalias, o filho de Aicão, não acreditou neles. Então, Joanã, o filho de Careá, falou a Gedalias em Mispá, secretamente, dizendo: Permite-me ir, rogo-te, e eu irei matar Ismael, o filho de Netanias, e nenhum homem o saberá. Por que razão deveria ele matar-te, para que todos os judeus que estão reunidos a ti sejam espalhados e o remanescente de Judá pereça? Porém, Gedalias, o filho de Aicão, disse a Joanã, o filho de Careá: Tu não farás isto, pois tu falas falsamente de Ismael. Jeremias 41. Ora, isto aconteceu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com ele, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, em Mispá, e lá eles comeram juntos pão em Mispá.
Então levantou-se Ismael, o filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada, e mataram aquele a quem o rei de Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e o homem de guerra, e os homens de guerra. E isto aconteceu no segundo dia após ele ter assassinado Gedalias, e nenhum homem sabia. Que lá chegaram de Siquém, de Siló e de Samaria 80 homens, tendo suas barbas raspadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos, com ofertas e incenso na sua mão, para os trazer à casa do Senhor. E Ismael, o filho de Netanias, saiu de Mispá para os encontrar, chorando todo o tempo enquanto ia. E aconteceu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, o filho de Aicão. E sucedeu que, quando eles entraram no meio da cidade, que Ismael, o filho de Netanias, os assassinou e os lançou no meio da cova, e ele e os homens que estavam com ele. Porém, 10 homens foram achados dentre eles, que disseram para Ismael: Não nos mate, pois nós temos tesouro no campo, trigo e cevada, azeite e mel. Então ele se conteve e não os matou dentre seus irmãos. Ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado por causa de Gedalias era aquela que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Israel. E Ismael, o filho de Netanias, a preencheu com aqueles que foram assassinados. Então Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restou em Mispá, que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha incumbido com Gedalias, o filho de Aicão, e Ismael, o filho de Netanias, os levou cativos e partiu para passar aos amonitas. Porém, quando Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele ouviram de todo o mal que Ismael, o filho de Netanias, tinha feito, então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael, o filho de Netanias, e o encontraram próximo às grandes águas que estão em Gibeão. Ora, aconteceu que todo o povo que estava com Ismael se alegrou ao ver Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele. Então todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá deu a volta e retornou, e foi até Joanã, o filho de Careá. Contudo, Ismael, o filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para os amonitas. Então tomou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças armadas que estavam com ele, todo o remanescente do povo que ele tinha recuperado de Ismael, o filho de Netanias, de Mispá, depois de ter assassinado Gedalias, o filho de Aicão, poderosos homens de guerra, e as mulheres e as crianças e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Jeruti-Quimã, que está próxima a Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado Gedalias, o filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia fez governador na terra. Jeremias 42. Então aproximaram-se todos os capitães das forças de Joanã, o filho de Careá, e Jezanias, o filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram para Jeremias o profeta: Permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, por todo este remanescente, porque só restam uns poucos destes muitos, como teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então Jeremias o profeta lhes disse: Eu vos tenho ouvido, eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus conforme vossas palavras, e isto acontecerá. Que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós, quer seja bom ou mal, nós obedeceremos a vosso Senhor nosso Deus, a quem enviamos para que nos vá bem.
quando nós obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. E isto aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviaste para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei, e não vos destruirei, e eu vos plantarei, e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Não estejais temorosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temorosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar, e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdias para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós, e vos faça retornar para a vossa própria terra. Mas se vós disserdes, não, nós não habitaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e lá nós habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito, e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temorosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. Desse modo será com todos os homens que incitarem suas faces para entrar o Egito para lá peregrinarem. Eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrares o Egito. E vós sereis uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar. O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescente de Judá, não vades para o Egito. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia, porque vós dissimulastes em vossos corações, quando vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declares para nós, e assim faremos. E agora eu declaro isto para vós. Porém, vós não tendes obedecido a voz do Senhor vosso Deus, nem qualquer coisa pela qual ele me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste, no lugar para onde vós desejastes ir para peregrinardes. Jeremias 43. E aconteceu que, quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor seu Deus, pelas quais o Senhor seu Deus o tinha enviado, exatamente todas estas palavras. Então falaram Azarias, o filho de Osaías, e Joanã, o filho de Careá, e todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias, tu falas falsamente, o Senhor nosso Deus não te enviou para dizer, não adentreis o Egito, para lá peregrinardes. Porém, Baruque, o filho de Nerias, instiga a ti contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para que eles possam nos matar ou nos levar cativos à Babilônia. Então, Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças e todo o povo não obedeceram à voz do Senhor, para habitar na terra de Judá. Porém, Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças tomaram todo o remanescente de Judá, que havia voltado de todas as nações, para onde eles tinham sido lançados para habitar na terra de Judá, homens e mulheres e crianças e as filhas do rei e cada pessoa que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha deixado com Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, e Jeremias o profeta e Baruque, o filho de Nerias. Assim eles adentraram a terra do Egito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram eles a Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo,
Toma grandes pedras em tua mão e esconde-as no barro, no forno de tijolos que está à entrada da casa de Faraó em Táfnis, à vista dos homens de Judá, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que eu escondi. E ele irá estender seu pavilhão real sobre elas. E quando ele chegar, ele afligirá a terra do Egito e entregará os que são para a morte, e os que são para cativeiro, ao cativeiro, e os que são para a espada. E eu acenderei um fogo nas casas dos deuses do Egito, e ele os queimará, e os levará cativos, e ele adornar-se-á com a terra do Egito, como um pastor veste a sua roupa, e ele sairá dali em paz. Ele também quebrará as imagens de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses dos egípcios. Ele queimará a fogo. Jeremias 44. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito, que habitam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na região de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que neste dia elas são uma desolação, e nenhum homem habita nelas, por causa da perversidade que cometeram para me provocar a ira, indo queimar incenso para servirem outros deuses, a quem eles não conheceram, nem eles, vós, nem vossos pais. Contudo, eu enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: não façais estas coisas abomináveis que eu odeio. Porém, eles não escutaram nem inclinaram seus ouvidos para se desviarem de sua perversidade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha fúria e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas foram devastadas e desoladas, como neste dia. Agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Por que cometestes este grande mal contra vossas almas, eliminando de vós para fora de Judá homem e mulher, criança e o que mama, para não deixardes ali remanescente algum? Vós me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso para outros deuses na terra do Egito, aonde fostes habitar, para que fossem eliminados, e para que pudesseis ser uma maldição e uma vergonha entre todas as nações da terra. Tendes vós esquecido a maldade de vossos pais, e a maldade dos reis de Judá, e a maldade das suas esposas, e as vossas próprias maldades, e as maldades de vossas esposas que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Eles não se humilharam até este dia, nem temeram, nem andaram em minha lei, nem em meus estatutos que eu coloquei perante vós e perante vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu colocarei a minha face contra vós para o mal e para cortar todo o Judá que tem incitado suas faces para adentrar a terra do Egito, para ali peregrinar, e serão todos consumidos, e cairão na terra do Egito. Eles serão consumidos pela espada e pela fome, eles morrerão, desde o menor até o menor, pela espada e pela fome, e eles serão uma abominação e um assombro, e uma maldição e uma vergonha, porque eu punirei aqueles que habitam na terra do Egito, como eu puni Jerusalém pela espada, pela fome e pela peste. De modo que ninguém do remanescente de Judá, que foram à terra do Egito para ali peregrinar, escapará ou permanecerá para retornar à terra de Judá, a qual eles têm o desejo de voltar a habitar ali. Porque ninguém retornará,
senão alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas esposas tinham queimado incenso para outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão e todo o povo que habitava na terra do Egito. Compatros respondeu a Jeremias dizendo: com relação à palavra que tu tens falado para nós, em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos. Mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai da nossa própria boca. Queimaremos incenso para a rainha do céu e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos abundância de mantimentos. E estávamos bem, e não víamos o mal. Porém, desde que nós cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe derramávamos oferta de bebida, lhe fazíamos bolo para a adorar e derramávamos ofertas de bebida sem nossos homens. Então Jeremias disse para todo o povo, para os homens e para as mulheres, e para todo o povo que lhe tinha dado aquela resposta, dizendo: o incenso que vós queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, e o povo da terra, não se lembra deles o Senhor e não adentrou isso à sua mente? Por isso o Senhor não podia mais suportar por causa do mal de vossos feitos, e por causa das abominações que vós tendes cometidos. Portanto, vossa terra é uma desolação, e um assombro e uma maldição sem um habitante, como neste dia. Porque vós tendes queimado incenso, e porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à voz do Senhor, nem andado na sua lei, nem em seus estatutos, nem em seus testemunhos, portanto este mal vos sobreveio, como neste dia. Além disso, Jeremias disse para todo o povo e para todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que estais na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas esposas, não somente falaste com vossas bocas, mas realizaram com vossas mãos, dizendo: certamente nós iremos cumprir com nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu, para lhe derramar ofertas de bebida. Vós certamente ireis realizar vossos votos, e certamente cumprireis vossos votos. Portanto, ouvi vós a palavra do Senhor, todo o Judá que habita na terra do Egito. Eis que eu jurei pelo meu grande nome, diz o Senhor, que meu nome não será mais mencionado na boca de qualquer homem de Judá e em toda a terra do Egito, dizendo: o Senhor Deus vive. Eis que eu irei vigiá-los para mal e não para bem. E todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que lhes sobrevenha um fim. Contudo, um pequeno número que escapar da espada retornará da terra do Egito para a terra de Judá. E todo o remanescente de Judá que entraram na terra do Egito para ali peregrinar, saberá quais palavras ficarão de pé, as minhas ou as deles. E isto será um sinal para vós, diz o Senhor, que eu vos punirei neste lugar, para que vós possais saber que minhas palavras certamente ficarão de pé contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão do seu inimigo e na mão daqueles que lhe buscam a vida, como eu dei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que buscava a sua vida. Jeremias 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou para Baruque, o filho de Nerias, quando ele escreveu estas palavras em um livro, da boca de Jeremias, no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para ti, ó Baruque. Tu disseste: ai de mim agora, porque o Senhor tem somado tristeza à minha dor. Eu desfaleci em meu lamento, e eu não encontro descanso. Desta forma, tu lhe dirás: o Senhor diz assim: eis que aquilo que eu construí eu irei destruir, e aquilo que plantei irei desarraigar.
até mesmo toda esta terra. E tu buscas grandes coisas para ti? Não as busques, pois eis que eu trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém tua vida eu darei a ti por um despojo, em todos os lugares para onde tu fores. Jeremias 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, contra o Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava próximo ao rio Eufrates, em Carquemes, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá. Preparai o broquel e escudo, e aproximai-vos para a batalha. Selai os cavalos, e montai vós, cavaleiros, e apresentai-vos com vossos elmos. Limpai as lanças e vestivos de couraças, Por que razão eu vos vejo consternados e voltando para trás? E seus poderosos estão abatidos e fogem apressadamente e não olham para trás, pois o medo estava ao redor. Diz o Senhor: Não fuja o ligeiro, nem escape o poderoso homem. Eles tropeçarão e cairão em direção ao norte, próximo ao rio Eufrates. Quem é este que surge como uma inundação, cujas águas são agitadas como os rios? O Egito levanta-se como uma inundação, e suas águas são agitadas como os rios. E ele diz: Eu irei subir, e cobrirei a terra, eu destruirei a cidade e os seus habitantes. Subem seus cavalos e movei-vos furiosamente, vós carruagens, e deixai os poderosos homens surgir, os etíopes e os líbios, que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam e entesam o arco. Que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam e entesam o arco. Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, um dia de vingança para que ele possa vingar-se de seus adversários, e a espada devorará, e ela se saciará, e se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na região do norte, próximo ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, a filha do Egito, em vão irás tu usar muitos remédios, pois tu não serás curada. As nações têm ouvido de tua vergonha, e o teu clamor tem preenchido a terra. Pois o homem poderoso tem tropeçado contra o poderoso, e ambos caíram juntos. Palavra que o Senhor falou para Jeremias, o profeta, como Nabucodonosor, rei de Babilônia, deveria vir e afligir a terra do Egito. Declarai vós no Egito, e divulgai em Migdol, e divulgai em Nofe, e em Táfnis. Dizei: fica firme, e prepara-te, porque a espada devorará ao redor de ti. Por que estão teus homens valentes eliminados? Eles não permanecem, porque o Senhor os levou. Ele fez muitos caírem, sim, um caiu sobre o outro. E eles disseram: levanta-te e voltemos novamente para nosso próprio povo e para a terra de vosso nascimento, por causa da espada opressora. Eles clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é mais um ruído. Ele passou o tempo determinado. Como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Certamente como Tabor está entre os montes, e como Carmelo fica próximo ao mar, então ele virá. Ó tu, filha que habitas no Egito, prepara-te para entrar no cativeiro, pois Nofe será devastação e desolação sem um habitante. O Egito é semelhante a uma novilha muito bela, porém destruição chega. Esta chega do norte. Também os seus mercenários estão em seu meio como novilhos cevados, porque eles também retornaram e fugiram juntos. Eles não permaneceram, porque o dia da calamidade lhes sobreveio, e o tempo da sua visitação a sua voz irá como uma serpente. Pois eles marcharão como um exército, e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Eles cortarão a sua floresta, diz o Senhor, embora fosse impenetrável, porque eles são mais do que gafanhotos, e são inumeráveis. A filha do Egito estará perplexa, ela será entregue na mão do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: Eis que eu punirei a multidão de Nofe, o faraó, e ao Egito, com seus deuses e seus reis, até o faraó, e todos aqueles que confiam nele.
E eu os entregarei na mão daqueles que buscam suas vidas, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus servos. E depois esta será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Porém, não temas tu, ó meu servo Jacó, e não estejas consternado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei mesmo longe, e a tua semente da terra do cativeiro, e Jacó retornará, e estará em repouso e alívio, e ninguém o intimidará. Não temas tu, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, porque eu estou contigo, pois eu darei um fim a todas as nações para onde te lancei. Porém, eu não destruirei, mas te corrigirei na medida. Por fim, não te deixarei inteiramente impune. Jeremias 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó afligisse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que águas levantam-se do norte, e será uma inundação transbordante, e inundará a terra e tudo o que nela há, a cidade e aqueles que habitam nela. Então os homens clamarão, e todos os habitantes da terra gemerão. Ao barulho estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao correr das suas carruagens e ao estrondo de suas rodas. Os pais não olharão para trás para suas crianças pela fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para despojar todos os filisteus e para cortar de Tiro e Sidom todo ajudador que restou, pois o Senhor despojará os filisteus, o remanescente da região de Caftor. A calvície virá sobre Gaza. Asquelon será cortada com o remanescente do seu vale. Até quando cortarás a ti mesmo, ó tu, espada do Senhor? Até quando não descansarás? Acomoda-te em tua bainha. Descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta, visto que o Senhor lhe deu uma ordem contra Asquelon e contra a costa marítima? Lá ele o determinou. Jeremias 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi saqueada. Kiriataim está perplexa e tomada. Misgabe está perplexa e consternada. Jeremias 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi saqueada. Kiriataim está perplexa e tomada. Misgabe está perplexa e consternada. Não haverá louvor em Moabe. Em Esbom foi planejado o mal contra ela. Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais uma nação. Também tu serás derrubada, ó Madmen. A espada te perseguirá. A voz de clamor será de Oronaim, saque e grande destruição. Moabe será destruída, e os seus pequeninos fizeram ouvir um clamor. Porque pela subida de Luite subirão com choro contínuo, pois na descida de Oronaim os inimigos ouviram um grito de destruição. Fugi, salvai vossas vidas e sede como a charneca no deserto. Porque confiaste em tuas obras e em teus tesouros, tu também será tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e príncipes, e o saqueador virá sobre cada cidade, e nenhuma cidade escapará. O vale também perecerá, e a planície será destruída, conforme o Senhor falou. Dai asas para Moabe, para que este possa fugir e sair, pois as suas cidades serão desoladas. Ninguém mais as habitará. Amaldiçoado seja aquele que faz a obra do Senhor enganosamente, e amaldiçoado seja aquele que refreia a sua espada do sangue. Desde a sua juventude, Moabe tem estado sossegado, e ele sobre seu sedimento assentou. E não foi esvaziado de vasilha para vasilha, ele nunca esteve em cativeiro, portanto seu sabor permaneceu nele, e seu aroma não é alterado. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu lhes enviarei andarilhos, que os farão perambular, e esvaziarão seus vasos, e quebrarão as suas garrafas,
e Moabe terá vergonha de Quemos, por como a casa de Israel esteve envergonhada de Betel, a sua confiança. Como dizeis vós, nós somos poderosos e fortes homens para a guerra. Moabe será saqueada e saiu das suas cidades, e os seus homens jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está próxima a chegar e a sua aflição apressa-se velozmente. Todos vós que estáis em torno dele, lamentai-o, e todos vós que sabeis o nome dele, dizei, como se quebrou a forte vara e o belo cajado. Tu, filha que habitas em Dibom, desce a tua glória e assenta-te, sedenta, pois o saqueador de Moabe virá sobre ti, e ele destruirá suas fortalezas, ó habitante de Aroer. Ó habitante de Aroer, fica pelo caminho e espia, pergunta àquele que foge e àquela que escapa, e dize, o que aconteceu? Moabe está perplexo, porque este está quebrantado. Uivai e gritai, contai em Amon que Moabe foi saqueada. E juízo veio sobre a região da planície, sobre Hebron, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e sobre todas as cidades da terra de Moabe, distante ou próximas. O chifre de Moabe foi cortado, e seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Embriagai-o, porque ele engrandeceu-se contra o Senhor. Moabe também revolver-se-á em seu vômito, e também será um escárnio. Por que não foi Israel um escárnio para ti? Foi encontrado entre ladrões? Pois desde que falaste dele, pulaste de alegria. Ó vós que habitais em Moabe, deixai as cidades e habitai na rocha. E sede como a pomba que faz o seu ninho nos lados da boca da caverna. Nós ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Ele é extremamente orgulhoso. Sua altivez e sua arrogância e seu orgulho e a soberba de seu coração. Eu conheço a sua ira, diz o Senhor. Porém, isto nada é. Suas mentiras não irão dar resultados. Portanto, eu gemerei por Moabe, e eu clamarei por todo o Moabe. Meu coração gemerá pelos homens de Kir-Eres. Ó vinha de Sibma, eu irei chorar por ti com o choro de Jazer. Tuas plantas se foram sobre o mar e chegaram ao mar de Jazer. O saqueador caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. E alegria e júbilo são tomados do campo fértil e da terra de Moabe, e eu fiz o vinho faltar desde os lagares. Ninguém pisará com júbilo, o seu júbilo não será júbilo, desde o clamor de Esbom até Eleale e até Jaza. Ouviram-se suas vozes desde Zoar até Oronaim, como uma novilha de 3 anos de idade, porque as águas de Ninrim também serão desoladas. Além disso, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que oferece nos lugares elevados, e aquele que queima incenso aos seus deuses. Portanto, meu coração irá soar por Moabe como flautas, e meu coração soará como flautas pelos homens de Kir-Eres, porque as riquezas que ele adquiriu pereceram. Porque toda a cabeça estará rapada e toda a barba cortada. Sobre todas as mãos haverá cortes, e sobre os lombos pano de saco. Haverá ampla lamentação sobre todos os telhados de Moabe e nas ruas, pois eu quebrei Moabe como um vaso em que não agrada, diz o Senhor. Eles gemerão dizendo, como está quebrantado, como Moabe virou as costas com vergonha. Então Moabe será um escárnio e uma consternação para todos aqueles ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que ele voará como uma águia e estenderá suas asas sobre Moabe,
Queriote foi tomada, e as fortalezas e os corações dos homens poderosos de Moabe serão como o coração de uma mulher com dores de parto, e Moabe será destruído, para que não seja um povo, porque ele se engrandeceu contra o Senhor. Medo e cova e armadilha vêm sobre ti, ó habitante de Moabe, diz o Senhor. Aquele que foge do medo cairá dentro da cova, e aquele que escala para fora da cova será preso pela armadilha. Pois eu trarei sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Aqueles que fugiram posicionaram-se sob a sombra de Esbrom. Por causa da força, porém, um fogo saiu de Esbom, e uma chama desde o meio de Sion, e devorou o lugar remoto de Moabe, e a coroa da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, ó Moabe, o povo de Quemós perece. Pois teus filhos são tomados cativos, e tuas filhas cativas. Contudo, eu trarei novamente os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o julgamento de Moabe. Amém.